Nosso convidado de hoje é o Pequeno Príncipe, Rony Fon. Obrigado por você ter vindo. Imagina, quanto tempo que eu não ouvi essa história de Pequeno Príncipe. Pois é. Você sabe que eu me insurgia com essa história do Pequeno Príncipe. Por quê? Eu comecei numa fase muito difícil, quer dizer, houve uma revolução comportamental. E ela foi determinada a partir da Inglaterra, com os Beatles, você deve ter notícia disso. Claro. Então, na verdade, houve toda uma modificação de comportamento social, que isso sempre implica revolução, só que não teve sangue nessa revolução, foi musical a coisa. E é evidente que você, para contrariar o establishment, você tinha que nadar ao contrário, ir na contramão, cabelo enorme, aquelas coisas estranhas. E as pessoas não achavam aquilo engraçado quando eu saía na rua. Eu via coisas inconfessáveis. Mas você gostava? Gostava. Não de ser agredido na rua. Você gostava das coisas inconfessáveis? Não, não. Sair na rua e você ouvia aquela série de elogios pouco recomendáveis, não era uma coisa agradável. Cabelo desse tamanho, aquela carinha meio frágil, aquela coisa complicada. As pessoas agrediam muito na rua. E para piorar essa história, me vem essa coisa de Pequeno Príncipe, que eu, preconceituoso como qualquer brasileiro, já segui uma linha de o quê? Isso é livro de Miss. Eu já tinha lido Saint-Exupéry, porque eu sou aviador e a gente tem uma ligação, no mínimo, de afetividade ou de identidade profissional. E a cor do cabelo, a cor do olho. De repente, o Pequeno Príncipe, eu ficava com uma raiva disso, eu não acredito, porque eu não queria ser comparado com o personagem da Miss, que sempre transpareceu uma coisa de burrice, de pouca densidade, né, intelectual, e aquilo me incomodava profundamente. E acabei, de repente, me acostumando com essa história de ser chamado mas internamente a coisa era de uma rejeição brutal. Hoje eu acho que foi uma estupidez eu ter imaginado que isso foi errado, porque isso veio de algum lugar, essas coisas estão no ar, você sabe como espiritualista que você é. Essas coisas são captadas, de repente alguém joga. Eu tinha lido Terre des Hommes, Citadelle, Vol de la Nuit, eu tinha lido todos os livros de Saint-Exupéry, menos O Pequeno Príncipe, por preconceito. E quer saber? É o melhor livro que ele escreveu. Pois, tá vendo? Depois você leu quantas vezes? Aí, 100, sei lá. Ô, Rony, e cantar, hein? Você é um sujeito que canta tão bem, que fez um sucesso danado, e agora a gente não tem mais discos teus, já tem algum tempo, sei lá, 5, 6, mais? Olha, o meu último disco foi arremessado, não diria, foi um arremesso de disco, que não tem lançamento de disco, que é arremesso de disco. Há um ano, não, foi em 97, há 2 anos atrás. 2 anos, sei lá, a gente pode estar até no 2000 agora, né? Mas há 2 anos atrás foi lançado o meu último disco, ou arremessado, Abrem a Janela e Arremessam. Eu não sei se você sabe, eu também não torno público isso, porque é uma mágoa tão grande que eu não falo. Na verdade, a minha carreira ficou toda na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, literalmente toda. Hoje o músico, o cantor Rony está lá. Aqui é o apresentador de televisão e agora, eventualmente, o empresário, porque eu estou largando as minhas coisas todas para ficar só com comunicação, que é o que eu gosto, que é o que você gosta. Você é empresário de coisa muito grande. A minha coisa já é de médio porte, você sabe o que é. Aquilo é um saco, a gente não aguenta. Eu gosto disto aqui, eu gosto disto aqui, que você gosta também. Então você entende exatamente esse tipo de leitura que eu tenho na minha cabeça. Mas fiquei lá fora. Eu me deixei levar pelo conforto, talvez, da coisa profissional. Há muito tempo atrás fiz sucesso com uma música chamada Tranquei a Vida. E essa música foi lá para fora, lançaram, na época era RCA. Eles lançaram essa música lá fora, foi em primeiro lugar em 18 países, em 3 línguas. Aí todo mundo gravou, e outros artistas famosos gravaram, eu comecei a ir lá para fora, comecei a fazer sucesso lá fora, e lá você não tem que provar nada. Você faz sucesso uma vez na vida, você é um grande astro para sempre. Aqui você tem... Meu Deus! Tem que fazer, no mínimo, 2 músicas por disco. Por disco? Não, você tem... Por ano. Por ano. E depois você vai fazer o seguinte, você tem que matar o leão, como diz Pelé, um leão por dia, ele é um otimista, tem que matar um de manhã, um de tarde, um de noite e um de madrugada, senão vão dizer que você não está com absolutamente nada, que você é um fracassado, que tristeza e tal. Bom,
A par dessa história toda, tem outra história que você conhece, que eu falo no meu programa diariamente, quando recebo qualquer artista. Hoje em dia existe uma parceria de gravadora com rádio, que chamam muito de jabá oficializado, e que é isso mesmo, e que os interesses são todos comerciais. Ou seja, uma gravadora tem um pacote de artistas que precisa ser veiculado em determinada emissora. Custa tanto. Aquilo é pago, regiamente pago, os espaços ficam então sob o domínio desta gravadora, dentro desta rádio. Isso acontece sistematicamente. Ou seja, você grava um disco no Brasil, se fizer uma produção mirabolante, que eu gravo, por exemplo, na Europa, gravo mais na Itália. Gravo com a Sinfônica de Milão, com a Sinfônica de Roma, os melhores músicos, os roqueiros, aqueles que têm piercing dentro da menina dos olhos, aqueles loucos todos, e os Spala de orquestra, tudo. Gravo lá com eles. Custa 4 vezes menos do que se eu gravasse aqui. É muito mais econômico. Com o Ritz em suíte, 500 estrelas, primeira classe para 3 pessoas, o que você quiser, mesmo assim ainda custa 4 vezes mais barato. Aí você grava aqui, vamos dizer que você gravou um disco sensacional, gastou 120 mil dólares. Isso não existe, vamos supor isso. Você vai ter que gastar agora 1.800.000 no mínimo para veicular esse disco. Eu conto isso na Europa, as pessoas pensam que isso é ficção. Você sabe que agora tem uma moda, porque a Gloria Estefan e o seu marido, Emílio, Sim. eles dominam o mercado latino todo, né? Sei. Agora eles são donos do Grammy Latino e tal, e o Emílio Estefan, para produzir um disco, para jogar no mercado latino, já que eles dominam, eles cobram no mínimo $1,5 milhão. Aí está, o número que eu produzir. falei para você. O número que eu falei para você, essa produção é evidente que não custa isso, você sabe. Claro. Existe todo um espaço de mídia que tem que ser ocupado que custa esse preço, né? Mas, na verdade, a produção simples, você entrar num estúdio e gravar, e músico, etc., não passa de 100, 150 mil dólares, nunca. Mas para veicular, mas aqui é o contrário, né? Você fica perdido e as gravadoras vão pagando a todas as rádios, vão tocando, às vezes nem tocam, cobram por 20 dias, passados os 20 dias, não tocam mais, se a música não estourar. Se você não tem um representante à altura, por exemplo, que me representa aqui no Brasil, é uma gravadora de capital brasileiro. A minha vida é um rolo fonográfico em que, quando eu assinei lá fora, o meu contrato de Brasil ficou liberado. Eu estava na Som Livre nessa época. Então não entrou, porque a Som Livre era uma empresa brasileira e eu queria preservar, porque gostava dele. Adoro o João Araújo, foi ele que me inventou. Então tinha essa coisa de carinho, não assinei, menos Brasil, e continuei aqui. De repente eu continuei lá fora e não tenho gravadora no Brasil, a não ser a representante, que é de capital nacional. A minha representante hoje é a Paradox, por exemplo. Não tem essa bala para poder veicular meu disco. Durma com barulho desse. Eu gravo lá com parceiros tipo Cláudio Baglioni, nesse nível, Lúcio Dalla me produzindo. De repente eu chego aqui, faço a versão para a minha língua, para o português, eu gravo em espanhol lá. Gravo a versão em português, faço a versão, gravo e ninguém toma conhecimento. Quer dizer, eu nunca vi disso, um brasileiro que grava E nem importa um disco para cá? Não, também não. Porque eu tenho a representante legal, que é um rolo jurídico complicado. Eu preciso me livrar dessa história, porque é evidente, eu sou músico, eu comecei a minha vida como músico, como cantor, é do que eu gosto também. Se hoje a televisão, para mim, é comercialmente talvez o maior sucesso da história da minha vida profissional, isso pouca gente sabe, talvez porque a rede, a CNT, a Gazeta, é uma rede menor de todas as redes nacionais, mas hoje é a grande alegria da minha vida. É o meu grande ópio, hoje é fazer meu programa. Mas eu queria cantar também. E no meu programa eu canto uma vez por semana, quando canto. Eu te vi cantando outro dia na televisão, você estava substituindo a Ione. A Ione estava doente? Estava doente. Foi uma brincadeira. Eu vi. Da banda, canta. Aí eu fui lá e dei uma canjinha. Não é isso.